Alô, alô, você é aluno do 9º ano, vamos para mais uma aula de Geografia. O tema da aula de hoje vai ser Economia Brasileira após a abertura política. Então, vamos falar de um momento histórico do nosso país, ok? Mas antes, não esqueça de dar aquele like, dar aquele joinha, compartilhar e prestigiar o nosso canal. Canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Vamos lá? É o seguinte, a abertura comercial, a privatização e as concessões de serviço só foi possível por causa de algumas contradições do nosso país. Que contradições foram essas? Primeiro, a economia brasileira não estava tão favorável, então foi um dos motivos para a abertura do nosso país, ok? Que até então vivia uma ditadura. Mudança da sociedade, foi um motivo importante naquele período, e existiam muitos conflitos no regime militar. Então foram os três motivos que preponderaram para a abertura econômica do nosso país. O nosso primeiro presidente, ok, que não foi eleito, mas foi o nosso primeiro presidente com relação à abertura econômica, foi José Sarney, ok? Ele não tinha um planejamento econômico a longo prazo, tá? E só que ele participou muito no processo de industrialização do nosso país. Vamos lá? O primeiro presidente eleito após a abertura econômica do nosso país foi chamado Fernando Collor de Mello, que foi em qual ano? 1985 a 1989, ok? Ele ajudou bastante na diminuição da participação do Estado, vamos chamar de liberalista, ok? Ele eliminou muito dos monopólios, principalmente no petróleo e na telecomunicação. Ele participou bastante da abertura econômica de muitos serviços, então ele abriu muito para o capital estrangeiro, ok? Então esse aqui foi o nosso primeiro presidente após a abertura política. Vamos lá, depois de Fernando Collor de Mello, houve dois presidentes que acabou utilizando bastante aquilo que Fernando Collor de Mello acabou fazendo, que foi o Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso, que eles participaram bastante da política econômica no sentido de incentivar o quê? A entrada de capital estrangeiro no nosso país. Então, muitas empresas nesse período acabaram entrando e ficando no nosso país, ok? Ajudando na privatização de várias estatais também. Vamos lá, é o seguinte, aqui eu tenho um crescimento da indústria automobilística, que foi também uma característica nesse período aqui de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique, onde eu tenho o quê? Uma grande quantidade de postos de empregos, principalmente pela indústria automobilística nesse período, tá bom? E nesse período também eu tenho o quê? A industrialização de alguns nichos da nossa sociedade. Quais são eles? Produtos alimentícios derivados do petróleo, fabricação de veículos, automóveis, produtos químicos e farmacêuticos, produtos metalúrgicos e equipamentos, materiais elétricos e informática. Isso só foi possível com o advento da liberação da nossa economia, onde várias empresas, como eu já falei, veio para o nosso país. E essas empresas fizeram parte na produção desses produtos aqui. Vamos supor, se não tivesse essa liberação dessas empresas no nosso país, provavelmente ainda ia ficar muito dependente dos produtos estrangeiros. Então foi um ponto positivo, ok? Essa ou privatização de muitas estatais ou liberação para o capital estrangeiro. Com relação à industrialização, o que é que ocorreu? Lembre que eu falei para vocês da aula passada que a industrialização ela foi iniciada principalmente no parque industrial que está localizada no Sudeste, na região São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, com o passar do tempo, houve o que? Essa centralidade foi desfeita e houve outros polos de industrialização. Se vocês olharem aqui no mapa, há uma aglomeração de indústrias aqui na região sudeste, só que começou a migrar para outros locais. Região nordeste, região norte, então houve uma interiorização da indústria no nosso país. Se vocês olharem na tabela, vocês acompanharem os anos, você percebe que a região sudeste acaba perdendo essa potência e indo para outras regiões do país, ok? Vamos lá. No final do século XIX, as atividades terciárias concentram a maior parte do PIB brasileiro. O que é que acontece? Aqui,
na imagem ao lado, você percebe que o comércio e o serviço tem um grande PIB naquele período relacionado ao nosso país. A indústria, que representa essa fatia de vermelho, tem uma parcela considerável do nosso PIB e outra fica para a construção civil e agropecuária, tá bom? Então você percebe o poder da indústria no nosso país, apesar que ela é um pouco lenta, apesar que ela não é tão expressiva assim quando considera outros países europeus, mas ela tem uma grande importância para o nosso país. Vamos lá para o desafio. Quais foram os aspectos positivos e negativos da abertura econômica brasileira iniciada em 1990? Tem um aspecto positivo, tem um aspecto negativo. Por que o processo de industrialização brasileiro foi marcado por concentrações industriais na região sudeste? Ok? Então são duas perguntas muito simples, tenta responder, vamos lá. Valeu, pessoal!